Imagina que o seu relógio apita. Possível arritmia detectada, ou batimentos irregulares, ou taquicardia desproporcional, ou, eventualmente, eles são um pouco mais precisos em afirmar possível fibrilação atrial detectada. Será que dá para confiar? Quais os riscos que uma arritmia dessa pode acarretar para você? Então vamos por partes. Primeiro eu quero falar sobre a fibrilação atrial. Se você não conhece, esse é um tipo de arritmia bastante comum. Estima-se que mais de 52 milhões de pessoas convivam com essa arritmia. E se a gente considera de 1990 a 2021, teve um crescimento de 137%. O grande marco da fibrilação atrial é a irregularidade de batimentos. Quais são os possíveis problemas que você pode ter se tiver uma fibrilação atrial? Eu não posso deixar de falar do AVC. A fibrilação atrial causa AVC. Por quê? Quando os átrios entram em fibrilação, quando eles perdem os batimentos sincronizados e tremem e fibrilam, pode se formar um coágulo dentro do coração. Se esse coágulo ficar quieto ali, não costuma dar problema. Mas, às vezes, ele escapa. E ele costuma, caprichosamente, ir parar na cabeça. Tanto é verdade que a fibrilação atrial é a principal causa de AVC. Além do AVC, a fibrilação atrial pode piorar a performance do seu coração. Imagina que a pessoa tenha insuficiência cardíaca, ou mesmo um atleta. Vamos pensar num atleta. O átrio, ele contrai, e ele, para contrair, tem o seu ritmo organizado, é sincronizado o movimento. Quando entra em fibrilação atrial, ele treme, ele fibrila, e ele passa a não bater mais, porque ele está tremendo, e funcionalmente não há bombeamento de sangue. O coração perde em torno de 20 a 30% da sua capacidade de funcionamento. E para quem tem insuficiência cardíaca ou para quem é atleta, essa queda da performance do coração pode ser sentida. E a pessoa começa a sentir cansaço, indisposição, falta de energia, falta de ar, ou às vezes diminui a performance ao exercício, começa a cansar para atividades que até então não cansava, aguentava fazer de boa, fala, nossa, eu estou muito fraco, eu estou muito sem fôlego. E vamos ver o que um grande estudo publicado numa das revistas mais importantes internacionalmente da cardiologia, o JACC, diz. Olha essa meta-análise. Meta-análise é um estudo de estudos, ou seja, os autores pegaram todos os estudos que tinham na literatura, peneiraram e fizeram um compilado para tentar gerar mais força. Foram estudados mais de 17 mil pacientes nesse estudo que a gente vai ver agora. E a idade média era de 66 anos. Guarde essa informação, que no final do vídeo eu vou fazer um comentário muito importante sobre essa idade. Foram estudados relógios da marca Apple, da marca Samsung, da Garmin, da Amazon Fit, da Withings, da Scan Watch, da Seiko, da Fitbit. E esses relógios detectam arritmia basicamente de dois modos. Um é a fotopletismografia, que é a avaliação da pulsação. Se você pega um relógio desse, às vezes você vê uma luzinha, normalmente verde, no fundo do relógio e ela fica ali detectando o pulso. Se ela sente irregularidade, é um sinal de possível fibrilação atrial. Ou às vezes, através do eletrocardiograma de uma derivação. Mas aí o paciente precisa colocar um dedo num polo para conseguir fazer aqueles risquinhos que às vezes algumas pessoas gostam de tatuar. Olha que interessante, de acordo com esses 26 estudos que foram analisados, os relógios tiveram, na média, uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 97%. Calma, eu vou explicar, não sai do vídeo ainda não.
que é sensibilidade? Nós médicos precisamos de uma análise matemática para avaliar se esse dado é confiável. E sensibilidade é o seguinte, é a probabilidade de o exame detectar quem tem a doença. Então, de 100 pessoas que têm a doença, ele vai dar positivo, nesse caso, em 95%. Em 95%. E especificidade, nesse caso, é o exame ou o relógio mostrar negativo em quem não tem a doença. Mas vamos olhar marca por marca. Vem cá comigo nessa imagem. Quando a gente pega o da Apple, ele tem uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 97%. Um dado interessante é que os relógios da Apple foram os mais estudados. Então, o dado mais robusto aqui é o da Apple. E quanto mais nova é a geração, mais precisa é a capacidade de detecção de fibrilação atrial. É, portanto, um relógio bem confiável. Quando a gente olha o da Samsung, a gente vê números muito altos. O da Fitbit tem uma sensibilidade aí já um pouco mais baixa, de 66%. Da WeThings, valores bem altos. Da Amazfit, os valores mais altos, mas não significa que ele é o maior, porque os estudos com Amazfit é menor. Tem uma quantidade menor de pessoas avaliadas e esse número encontrado ele pode não ser tão preciso assim, tem uma heterogeneidade grande dentro dos estudos, isso invalida um pouco a gente falar, não, com certeza é tanto. Mas quando a gente olha os demais relógios da Seiko, da Garmin, a gente percebe bons números. Bom, de uma forma geral, esses relógios são confiáveis para avaliação de fibrilação atrial, mas eles não são fim da linha. Não é porque deu no relógio que significa que você não tem. Não exclui-se de passar com um médico e fazer o diagnóstico formal. Às vezes ele pode ajudar como um grande gerador de pistas, mas ainda não temos validação científica para começar, por exemplo, remédios para tratamento de fibrilação atrial somente com dados de relógio. Eu já usei dados de relógio. Eu me lembro, há alguns anos, que uma paciente minha estava no interior, num sítio, numa cidade pequena. Ela já tinha um diagnóstico de fibrilação atrial. Eu já conhecia o coração dela, já tinha dado medicação, já tinha intimidade com o caso. E ela começou a ter palpitação, sentiu que os batimentos estavam acelerados. Por coincidência, ela tinha, ou tem ainda, um relógio que consegue fazer o registro do eletrocardiograma. Eu pedi para ela fazer e perguntei se estava bem, como que estava. E ela me mandou no meu WhatsApp os registros do reloginho dela. E realmente era um ritmo muito sugestivo de fibrilação atrial, batimento irregular, ausência de onda P, que é um detalhe do eletrocardiograma que não vem ao caso aqui. E eu falei, olha, você tá bem, média pressão, como que você tá? Não, tô bem, só tô com desconforto, pressão tá boa, o resto tá tudo certo. Eu falei, faz o seguinte então, querida, não vai ao hospital. Compre esses remédios e faça o esquema que nós médicos chamamos de pill and pocket, que é uma forma de reverter a arritmia com comprimido. Cuidado, pelo amor de Deus, não vou nem falar os remédios aqui, porque você pode querer replicar em casa, e se você não tiver alguns requisitos necessários, você pode morrer se fizer isso de forma inadvertida. Então, assim, é só para você entender como que o relógio pode ajudar na condução de alguém que tem arritmia. Fiz e ela reverteu a arritmia. Olha que maravilha. Então, essa é uma ferramenta que pode ser usada. Só tem um detalhe. Essas populações que foram estudadas eram mais velhas. E na prática, eu não acho que é a galera de 66 anos que está andando com o smartwatch. Eu acho que são pessoas jovens. E aí entra um detalhe estatístico. Quanto maior a chance de arritmia, mais você consegue falar que aquele resultado é positivo, que é o valor preditivo positivo. Quem tem mais risco de ter fibrilação atrial? Alguém de 66, 70 anos ou alguém de 22 anos? Com certeza, o mais velho. É uma arritmia que cresce exponencialmente com a idade. Então, muitos alarmes de pessoas jovens podem não significar nada. Até porque
não é só a fibrilação atrial que gera batimento irregular. Quer ver um outro tipo de arritmia que gera batimento irregular? Extrasístole. A extrasístole pode fazer batimento irregular e às vezes a máquina não tem a capacidade de separar o joio do trigo, de falar o que é fibrilação atrial e o que é extrasístole. Normalmente, extrasístole tem um curso muito mais benigno do que fibrilação atrial e aí não precisaria se apavorar. Se você tem um relógio e já teve alguma notificação, conte aí nos comentários. Partilhe com a gente a sua experiência. Você ensina-nos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Isso é um recado importante que você manda para o YouTube, mostrando que esse conteúdo é pertinente e pode ajudar outras pessoas. E se você tiver dúvida, escreve aí nos comentários. No mais, eu desejo você um grande abraço.